Olá, começa o nosso podcast AB Diversidade. Aqui nós falamos sobre os desafios para tornar o setor automotivo mais inclusivo, mais representativo da sociedade e de como isso influencia nos negócios e na inovação. E eu estou muito lisonjeada hoje de começar, de trazer nossa discussão a Marina Willich, que acaba de assumir como vice-presidente da Anfavea, a primeira mulher nessa posição. Marina, bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber. E você, a gente vinha falando, já vou começar, vou mandar bala aqui, porque a gente esquentou a conversa antes de começar a gravar. Mas nós vínhamos conversando dessa história desse primeiro mês em que você assumiu essa posição na entidade. Então, gostaria que você contasse um pouco, para quem está nos ouvindo, como tem sido esse processo, e até a situação, sendo uma mulher numa posição que nunca foi ocupada, que sempre foi ocupada por homens e tudo mais, se isso causa algum estranhamento ou alguma curiosidade a mais? Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto e que a gente vive todo dia. Então, e que é um tema que vem mudando, um assunto que vem mudando diariamente, que a gente sente bastante progresso, bastante discussão, vamos colocar assim. Existe bastante debate, o que eu acho que contribui muito para o progresso e para o desenvolvimento de forma orgânica, na sociedade. Mas esse primeiro mês está sendo interessante, porque primeiro é uma gestão nova, de uma gestão muito boa, de uma gestão de muita qualidade, que passou por um momento dificílimo do país, do mundo, e então o desafio é como ser melhor, como melhorar algo que já foi muito bom. Mas toda vez que você tem uma gestão nova, você tem outras pessoas pensando, e eu sempre digo, tem uma pessoa, tem uma ideia, tem duas, tem duas. Tem 3, já vira 9, porque cresce em PG. Sim. Então, e as pessoas também acabam, você exaura um pouco a sua caixinha de ideias. Você tem que e por isso que a renovação é tão interessante. Mesmo na empresa eu sempre falo isso. Renovação é importante em todas as esferas e todos os níveis para dar essa oxigenada e vir coisa nova e mudar as perspectivas. Porque o interessante é a mudança de perspectiva. E às vezes de uma perspectiva diferente, uma ideia pode ser totalmente diferente, um sentimento pode ser diferente, uma proposta pode ser completamente diferente, Então, agora esse começo o Márcio veio com força total, ele é um cara muito inovador, um cara bastante inclusivo, junto com o Bonini, com o Calcanhoto e a gente então trocando figurinha, mesmo depois das eleições, nesse período até antes da posse, agora da posse acho que deu um mês, tá chegando perto de um mês. Mas de março deu um pouquinho mais, a gente fez algumas reuniões aqui, inclusive para falar do tema de diversidade, do tema de inclusão, do tema da gestão da empresa Anfavea, da associação em si da Anfavea, e do enfoque, quais uma agenda positiva, se a gente mantém a mesma, se a gente dá alguma alterada. O evento achei que foi um sucesso, também foi dá bastante credibilidade para as ideias novas. E assim vai, quer dizer, está passando um pouco a pandemia, não acabou ainda, mas ainda agora melhorou um pouco, a gente consegue fazer mais reuniões presenciais com o governo, entre nós, eventos, então isso também contribui para melhorar a agilidade e a eficiência de alguns temas que, às vezes, por conta da pandemia, ficaram parados. Sim, e aproveitando esse gancho, você começou um pouco falando de ideias, que 3 pessoas já têm 9 ideias e tudo mais, 9 ou mais, e eu gostaria de trazer esse aspecto de inovação, porque a Anfavea, como uma associação que representa a indústria automotiva, as fabricantes de veículos no Brasil, tem esse desafio enorme nesse momento, porque a gente está vivendo essa ruptura dessa indústria, de pensar em novos modelos de negócio, de ter discussões com os consumidores, uma preocupação maior com o meio ambiente e tudo mais. E inovação tem sido a pauta de todas as empresas. E aí, não falando particularmente da Anfavea, porque, de fato, a última gestão, uma série de desafios foram colocados e eles foram encarados de uma maneira muito inovadora, mas associações, em geral, têm uma dificuldade nessa velocidade da inovação,
Então, gostaria de ouvir um pouco de você. Como que vocês vêm endereçando essa questão aqui na Anfávia? Eu não posso dizer para você que as associações têm uma dificuldade com a inovação, né, com o processo de inovação. O que você tem é um debate muito maior. Né? Eu brinco que nem reunião de condomínio. Se você dentro da sua casa, se eu chegar hoje na minha casa e falar, bom, quero mudar a cor da parede da minha cozinha, já vai ser um problema que eu vou ter que discutir com meu marido, meus filhos vão se meter, a minha funcionária vai se meter, a minha mãe vai chegar, nossa, cor é horrível. Então já tem, isso é só dentro da cozinha da minha casa. Já é polêmico. Isso é só para dormir. Se vou descer para a assembleia de condomínio e falar, agora eu quero mudar a cor da parede da cozinha do salão de festa, vai ter, cada um acha uma coisa, né? Então, agora, muito provavelmente, a decisão ela é muito mais diversa. Na minha casa sou eu, meu marido, minha família ali, eventualmente o arquiteto. Agora, se você envolve mais players, com diferentes interesses, diferentes visões, diferentes necessidades, claro que o debate é mais extenso, mas ele é um debate mais completo. Certo? Então, as associações demoram mais do que uma startup, por exemplo, claro, né? Porque você vai ter diversas, pega a CNI, você tem diversos setores da indústria. Né? Dentro da Anfávia, você tem diversos setores, você tem máquinas, você tem pesados, você tem leves. Dentro de cada uma desses pilares, você tem uma diversidade enorme de players, né? de fábricas com diferentes interesses. E na associação, a gente não debate esses interesses, cada um tem a sua estratégia de negócio. Né? Então, agora, o que a gente vem aqui, como que a gente constrói políticas públicas, como que a gente constrói estratégias para a sociedade e da sociedade para trilhar e construir este futuro de forma a atender da melhor forma a sociedade e os nossos clientes. Independente da tecnologia, da transformação que cada montadora ou cada indústria, se a gente está falando das indústrias, ou mesmo no setor do CNI, por exemplo, o Fiesp, os Fiesc e tal, que cada indústria vai tomar. Então, a decisão não é que ela tem mais dificuldade, eu acho que você tem mais debate, mais visões. Mas o que torna também mais sólida a decisão, porque a decisão foi tomada por todos. Não cada um sai tomando as suas iniciativas e aí cada um trilhando uma diferente trilha. Vai ser um montão de trilha, cada um levando para um lugar, uma mega uma bagunça, né? Então, o que eu noto é que cada vez mais, isso é um papel muito das empresas, porque uma associação nada mais é do que várias empresas. E cada empresa são pessoas. Né? Então, na verdade, nós não estamos fazendo uma transformação de um setor, nós estamos fazendo uma transformação de pessoas. São as pessoas, nós, que somos responsáveis, e aí eu envolvo até vocês, né, da mídia como um todo, vocês também são responsáveis por essa transformação, né, os meios de comunicação, os órgãos públicos, todo o setor está em torno da gente, né, os fornecedores, os dealers, os bancos que fazem financiamentos de tudo isso, né, para fazer essa roda andar. E como que é o nosso objetivo agora, como cada membro? Trazer as novidades que está vendo lá fora, que está vendo internamente. Então a gente traz, olha, estou vendo lá fora, a minha empresa faz isso. O outro fala, a minha empresa, olha, o setor do agro está indo para esse caminho, olha, o setor de pesados para aquilo. Logística virou o tema da bola da vez. Já é bola da vez faz tempo, mas agora parece que ficou mais relevante. Como que a gente supera custo de combustíveis, né? A questão da energética. Então a gente vem trazendo esses anseios, as necessidades da sociedade, porque nada mais é do que o reflexo da sociedade, porque a empresa vai refletir o que a sociedade quer, o que o cliente quer, e trazer para a associação e fazer isso andar. Então, é bastante complexo, mas eu vejo como um debate muito rico. Pelo menos na Anfávia a gente tem um debate muito rico, muito aberto, né? Psicologicamente seguro. A gente pode falar o que a gente vê para o futuro, né? E todo mundo tem voz. Cada empresa ali, cada associado tem voz para dizer, olha, eu acho que esse aqui é o interesse melhor, tem que ir por aquele lado. E no final a gente vai ter, então, uma visão 360 do que a gente acredita ser o mais importante para o setor evoluir. Sim, perfeito. E Marina, voltando um pouco, né, dando um passinho para trás, gostaria que você falasse um pouco mais da sua trajetória profissional, né? Então, você está nesse momento e fala com muita propriedade sobre esse trabalho dentro de uma associação. Então, qual a sua bagagem nesse campo e também o que você fez? Hoje você está também na GM como vice-presidente de comunicação e ESG, sustentabilidade, se não estou enganada. Governamental. Sustentabilidade. Institucional. Muitos pratinhos aí para equilibrar. E como foi sua trajetória profissional? Originalmente, eu sou advogada.
Então, e é engraçado porque as pessoas me perguntam, né? Como é que você decidiu ser advogada? Bom, eu venho de uma família que tem mãe juíza, pai advogado, tio juiz, tia advogada, primo promotor, só tem promotor, advogado e juiz na família, é uma loucura, né? Procurador. Não tem um dermatologista, não tem um pediatra. Você fala, pô, não tem um pediatra agora que eu mais preciso. Sacanagem, né? Então, agora, se você tiver um problema jurídico, um contrato para analisar, e todo mundo acha que você trabalha de graça, né? E todo mundo acha que você fez direito, você é especializado em tudo. Vem perguntar os negócios e fala, gente, eu não tenho a menor ideia, nem na faculdade eu aprendi isso aí. Mas aí é igual jornalista também, a gente tá junto. Você sabe tudo, né? Muito bom. Então, eu com 8 anos de idade, a minha mãe estava fazendo concurso, ela estava lá jogada antes, ela estava prestando concurso para magistratura, e ela estudava à tarde em casa quando a gente chegava. De manhã para o cursinho, à tarde, ela estudava a tarde inteira, ela estudava umas 16 horas por dia. E eu chegava, ia lá conversar com ela, ela estava na cama, estudando, né? Ela sempre estudou na cama. Eu também trabalho meu home office, eu fico com as pernas para cima, assim, eu não consigo ficar com a perna para baixo muito tempo parada. E ela estava lá, eu lembro da cena, assim, né? Cheia de cobertor, tal, um monte de livro na cama, porque naquela época nada era digital. Não que faça muito tempo que eu tinha 8 anos, lógico. Lógico que não. Pode notar. Ninguém aqui está dizendo isso. E aí, aquele monte de livro, e era Constituição, Código Civil, Código de Processo Civil, Penal, um monte de coisa anotada. E ela falava, toma de mim. Então eu pegava a Constituição e ela falava artigo tal. E ela tinha que saber decor. Artigo tal. E eu começava a perguntar. Nossa, mas o que quer dizer isso? A Constituição não é uma coisa simples de se entender, né? E ela começou a me explicar, tá? E eu comecei a gostar daquilo. Você falou, não, isso é legal, mas por quê? E na escola eu devia ser aquela aluna chata, porque eu era aquela que causava, não, que queria fazer abaixo-assinado, a escola não deixava, dizia que era um direito constitucional. Era toda política, assim, na escola. Não, e as professoras já falavam assim, meio sanãozinha, coitada dessa menina, né, tá ali, desse tamanho, falando pra gente tudo isso, que tem que, não, vamos lá, né, eu só estou um toco hoje, né? Eu quero direito constitucional, tal, e as pessoas falam assim, oi, que foi, né? O que você está falando? Então, tem um monte de coisa que foi aflorando em mim, porque você via resultado. Você fala, poxa, então quando você tem razão, quando você está aqui defendendo os direitos, você está precisando sem resultado. E aí fui fazendo, nossa, toda vez que tinha um multicorte na escola, eu sempre participava, então eu fui prestar direito, que era uma coisa quase que natural, né? Sempre achei que fosse advogar, fosse ter história de advocacia e tal. Trabalhei com a minha mãe uma época, depois no fórum, né? Aí falei, não, carreira pública não quero. Aí fui para escritório de advocacia, história grande de advocacia, tal, área de Project Finance, área de direito administrativo, área de Banco Central, de Irmandez e tal. E putz, não é isso. Não estou tão feliz, né? Não era exatamente. E eu crente que eu queria ser advogada, né? Minha cabeça era só isso. Aí entrei no programa de trainee da Mercedes, que me inscrevi sem nem saber o que era, porque era uma caixa postal no anúncio de jornal. Eu não sabia que era Mercedes, eu não sabia que era um programa de trainee, mas não sabia nem para quê. Escrevi. Né? Desbravadora, né? Não, eu achei essa coisa, achei legal. Vou me inscrever, depois de um tempão me chamaram. Comecei no programa de trainee. Imagina só, eu estava acostumada a trabalhar ali na Berrine, né? De taier, salto, faculdade de direito e tal. Quando eu cheguei na fábrica em São Bernardo, eu falei, meu Deus, gente, né? 7 da manhã você tinha que estar lá. O escritório de advocacia começa às 8, né? Daqui, né, pertinho, paguinha na garagem. Não, você parava o carro lá longe, tinha que vir andando. Eu já achei aquilo, né? Eu não vou ficar aqui 6 meses. Fiquei 11 anos. Paguei a língua, assim, várias vezes. Eu falei, nossa, por isso que eu falo. Você não pode falar nada assim muito, porque a vida muda, a vida te muda. E adoro fábrica. Adoro o processo de produção, adoro ir lá ver novas tecnologias, adoro falar disso, adoro ir na engenharia, eles me explicarem um monte de coisa inovadora e tal. E fiquei na área tributária, tal. Fui para a Alemanha, voltei, continuei na área tributária, até que virei head de tax na Mercedes. Falei, pronto, agora então tá tudo certo, né? Eu já era casada faz tempo. E aí, tava tranquila, me chamaram na GM, eu gostei da posição, falei, legal, comecei a fazer o processo de seleção, né? Quando a gente acha que a gente domina a nossa vida e que a gente está sob controle, né? Está tudo sob controle, você está no comando da sua vida. E aí, quando eu ia entrar para fazer entrevista, o último nível de entrevista lá com o presidente e o CFO, descobri que estava grávida, né? Mulher tem dessas emoções ainda, né? Estava grávida de 3 meses, né? Estava grávida de 15 dias. Meu Deus, como é que eu não percebi? Eu não percebi, juro. Não sei, ridículo, mas aconteceu comigo, fazer o quê, né? É a vida. Aí liguei lá, falei, olha, sabe o que é? Talvez eu não possa ir fazer a entrevista amanhã porque eu estou grávida. Ela falou, não, mas não tem problema nenhum.
E o pessoal lá de Detroit, né, que era com quem eu estava falando, o pessoal de Tex fica em Detroit, parabéns, se você quiser continuar no processo, a gente também quer. Ai, que ótimo. E aí eu falei, nossa, né? Assim, pra mim foi isso, foi 2013, né? A gente nem falava de diversidade. Eu nem sabia o que queria dizer diversidade. Assim, se alguém me perguntasse o que é inclusão, eu não ia saber, tá? Então, e não tinha essas pautas, não tinha nada disso. A gente ia nas empresas, sei lá, às vezes me perguntam, tinha machismo, tem machismo, às vezes, naquela época eu não sabia identificar. Sim. Né? Faltava consciência, faltava conhecimento meu mesmo. E eu achei aquilo muito inovador. Acabei aceitando, entrei na GM aí como diretora de Tex do Brasil. Lá fiquei até uns anos como Brasil, depois foi para América do Sul. E depois em 2019, de projeto, né? Tex está em todos os lugares, né? Que tem uma teoria que fala de, como é que é? Panteísmo, né? Que tem Deus em todos os lugares. Existe texeísmo, né? Tem Tex em todos os lugares, somente aqui no Brasil. Então você participa de todos os projetos. Quando você está em Tex, se você é alguém que gosta do front-end, né, das vendas, compras e gosta da operação em si, botar ali a mão na massa, você pode participar de tudo. E aí, como eu participava de muitos projetos, na época o Marcos Munhoz saiu, né, ele estava para se aposentar, e pensaram que eu poderia substituí-lo, né? E fizeram então um convite em 2019 para eu assumir essa área de relações institucionais, comunicação e ESG. Foi facinho, foi 6 meses antes da pandemia, foi 1 ano antes da pandemia, né? Daí eu fiquei nessa transição com ele. E eu assumi 6 meses antes da pandemia, sem saber o que viria. Na surpresa. Eu já estava achando difícil, entendeu? Daí eu falei, nossa, e ficou bem mais difícil. Mas foi assim, uma bela de um aprendizado. E o que eu acho mais interessante é que provou até para mim mesma que a gente pode fazer um monte de coisa se a gente quiser. E aí eu saí de uma posição de autoridade em Tex, quer dizer, não só na GM, mas aqui mesmo eu falo, participei da CAF a vida inteira, do GETAP, eu sou vice-presidente do GETAP, com o governo, você conhece todos os players, o mercado tributário é pequeno, também você conhece todo mundo, o mercado jurídico também é pequeno, por uma área que eu não conhecia nada. Assim, governamental conhecia um pouco mais, mas comunicação, por exemplo, não conhecia nada. ESG, o que eu sabia era o que todo mundo sabe, né? E já fazia parte do Instituto GM, tudo, já tinha as minhas ações de voluntariado, mas não na gestão. E aí tudo isso, assim, para mim foi um gigante desafio, mostrando que a gente tem muito a aprender, né? Que nunca é tarde para recomeçar e nunca é tarde para aprender uma coisa nova e quão rápido a gente consegue aprender. Que legal. Entendeu? E, claro, eu tenho uma equipe maravilhosa que se dedicou 100% do tempo também para isso, né? Quer dizer, você tem que ter uma organização que dá o suporte como um todo. Mas quando alguém hoje em dia me pergunta, puxa, você faria, eu faria 10 vezes de novo. E puxa, alguém vem para mim, não tô feliz na minha área, tal, quero mudar. Eu falei, muda. Não tenha medo. Não fica sofrendo, né? Não tenha medo, porque é um aprendizado, te tira do lugar comum. Você tem que repensar muita coisa, você tem que, de repente, você não conhece mais ninguém. O desconforto, no começo é um desconforto, né? E depois você começa a falar, até que tá funcionando, sabe? Até que eu tô aprendendo. Então, dá uma... Acho que é que nem como eu falei da renovação, né? Que sempre tem uma brisa de frescor. Na nossa carreira é a mesma coisa. Exato, muito bom. Eu só sei que eu nunca cheguei a ser advogada. Nesse processo todo, advogada mesmo. Advogada mesmo, que eu até achava que eu queria ser desde pequenininha. Você rapidamente abandonou esse barco. Sou uma advogada frustrada. Uma quase. Daqui a pouco você está aí, né? Num escritório. Ainda fica assim, às vezes você nasce assim, um advogado dentro de mim em casa, meu marido fala, já veio advogada aqui. Muito bom. Uma advogada versátil, você é, bem né? diferente. Você tá assim. E você falou dessa posição de vice-presidência, né? Que a gente começou o bate-papo falando da Anfávia, mas na realidade é raro até mulheres na vice-presidência das empresas do setor automotivo como um todo, né? A gente tem o nosso estudo diversidade no setor automotivo e é muito claro como a alta gestão, né, posições de diretoria, vice-presidência, presidência, são dominadas por um mesmo perfil, né? Que é muito masculino, muito branco, que é, na verdade, o perfil que a gente conhece e vê. E não é uma particularidade do setor automotivo, né? Acaba que as organizações são assim e, felizmente, esse pensamento, essa consciência de diversidade e inclusão está vindo para mudar.
Eu gostaria que você falasse de quais características, no seu entendimento, nesse momento do setor, nesse momento do mundo, são essenciais para uma posição de liderança, em geral. Eu citei diversidade aqui só para a gente puxar a brasa para a nossa sardinha, mas... Tem muita coisa a ser feita, eu acho que muita coisa já se fez e vem se fazendo, mas tem muitas oportunidades em termos de diversidade, né? E eu acho que o fato de trazer diversidade, né, é trazer inovação, trazer resiliência, trazer flexibilidade, trazer novas perspectivas. E o líder hoje, ele tem que, em primeiro lugar, ser flexível, resiliente, psicologicamente, criar um ambiente psicologicamente seguro, assumir que não sabe tudo, ter a humildade de saber, putz, errei, tenho que melhorar, ou ele está sempre atento, está sempre querendo crescer. Um líder participativo que está dentro do contexto, tanto numa associação como numa empresa, como dentro de casa, né? Você, na sociedade como um todo, você se colocar não como líder, mas como parte de um time, né? O maestro de uma orquestra. O maestro é mais importante do que o solista do violoncelo? Não. Ele é mais importante do que o pianista? Não. Né? Mas ele tem a função ali dele é de gerir, é de coordenar, é de dar a direção. Não que ele seja mais importante. Então, são características que chamava-se de soft skills, eu acho que deveriam ser important skills, vital skills. O resto você aprende. Né? Então, a técnica, tudo que eu acabei de falar, né? A parte técnica do trabalho, a parte do conhecimento, você aprende. Isso, o perfil do líder, essas qualificações, não que você não aprenda, mas é bom já ir criando desde o começo. Você não vira líder só quando alguém vai pôr uma patente na sua... Vai falar, agora você é vice-presidente. Você já pode ir criando isso desde o começo, desde que você é estudante, desde que você está na sua comunidade, se você é uma pessoa que não tem oportunidade de ir para a faculdade. Líderes não tem que... Só porque você foi na faculdade, você virou líder. Quanta gente vai para a faculdade que não é líder? Né? Quer dizer, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, dentro do seu ambiente, daí você vai trabalhar dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua escola, dentro no condomínio, né? Como que você exercita isso? A escuta, o aprendizado, a humildade, a flexibilidade, a inovação, né? A congregação, que também é difícil, vamos unir e não separar, ou a gente fala muito, né, o yes and, e não o no but. É muito comum você dar uma ideia nova, e a empresa, a partir do momento que eu fui Lean Practitioner e Lean Leader há muito tempo, e quando você Lean, depois vira Agile, tem um monte de metodologia de Six Sigma, né, de metodologia de inovação e de processo. Quando você aprende isso, né, go to Gemba, que você vai para a produção, você vai para a linha, você vai em finanças, área de finanças, né? Então você vai para o pessoal que está lá calculando caixa, por exemplo, para a área de compliance de tax. Vai entender primeiro o que ele faz, antes de você ficar aqui dando ordem, vai primeiro ver o que a pessoa está fazendo, entender como que funciona e perguntar para ela como é que melhora a vida dela, como é que melhora o processo dela, não você ficar aqui, né, de cima ali, falando, faz isso sem saber nada. Você sabe também a questão da ouvir e agregar. Então, muitas vezes você vai fazer um projeto de inovação ou numa ideia, ou mesmo na Anfávia, por exemplo, né? Me dá uma ideia, talvez não seja exatamente aquilo que você tinha em mente. Ou você acha que a sua ideia é melhor, mas a partir do momento que você fala, não mais, você já matou aquela ideia. E se você é o líder e a pessoa é o seu liderado, você inibe aquela pessoa e todos os outros que estão assistindo a ter essa mesma reação e ter uma ideia, e dar uma ideia. Mesmo que não seja a melhor ideia do mundo, não interessa uma ideia. Né? É aquilo que eu falei, uma ideia gera outra, e aquilo vai... O ambiente psicologicamente seguro para você dar qualquer ideia, pode ser uma ideia ainda, né? Ninguém é punido por ter ideia. Pode ser idiota. Eu já tive inúmeras ideias idiotas. Desde que você fala, execute a ideia, ainda é uma ideia. E aquilo vai o ambiente propício para a geração. E é o yes and. Sim. Então, acho que hoje o líder tem que ter esta visão agregadora. E unir também, às vezes você acontece muito na minha área ali, você tem junto a 5 pessoas, parece que as ideias são divergentes, na verdade elas não são, você tem que saber identificar aquilo que tem em comum, porque aí você deixa a divergente de lado, mas aquilo que tem em comum você consegue otimizar, melhorar e executou aquilo ali, tira da frente, vem, agora a gente está nas divergentes, agora a gente tem um problema, gosto de verde, eu gosto de amarelo, beleza, bom, mas como é que a gente vai chegar no azul? Entendeu? Ou não, vamos ter as duas ideias e as duas ideias trabalham em paralelo. Então é muito mais trabalhar, que agora não é o mundo VUCA, né? Tem um outro nome, acabei de esquecer. É o Bunny, né? Essa flexibilidade de saber mudar, saber aprender, saber reconhecer que tem que mudar e mudar rápido e ter agilidade, né?
Sim, completamente. E pensando até nessa questão de agilidade, olhando agora, a sua gestão como vice-presidente da Anfávia e a do Márcio de Lima Leite como presidente tem aí um triênio, né? São 3 anos. A gente teve a comprovação de que muita coisa acontece em 3 anos, mais do que nunca. Né? Os 2 anos mais intensos de pandemia, parece que a gente viveu 10, né? Você lembra de uma coisa e fala, meu Deus, quando isso aconteceu? Então, dá para acontecer muita coisa. E o Márcio chegou muito com essa proposta de trazer os temas emergenciais para a mesa, pensar nessa questão da competitividade do setor e olhando um pouco para frente depois desse momento tão difícil para a indústria, para a sociedade, que foi a pandemia. O que você espera desses próximos 3 anos, Marina? Pensando, né, que a gente, como você bem disse, está resolvendo um probleminha aqui, que talvez seja a pandemia, mas vem uma nova camada. Então, qual a sua expectativa para o setor e de que forma você deseja contribuir nesse momento? O que eu espero é muito trabalho. Com certeza, isso está garantido. Com certeza não vai faltar. Mas o que eu noto que a gente, apesar da pandemia e tudo, o que a gente ganhou com a pandemia, se é que a gente pode dizer que a gente ganhou alguma coisa, é a agilidade, a digitalização, a relevância da conectividade, a questão do supply chain, a relevância do supply chain, logística. Então, o que a gente nem imaginava que eram fragilidades e hoje a gente identifica como fragilidades e como que a gente, então, pega aquele mapa que a gente tinha de, por exemplo, custo Brasil, né, ou mapa de quais são os pilares para a gente melhorar a nossa competitividade, porque a gente precisa melhorar a competitividade como Brasil, como indústria, né, como setor. E como que a gente traduz isso para os dias de hoje? Que nesses 3 anos a gente mudou muito. A matriz de competitividade ou de falta de competitividade que a gente tinha naquela época mudou, já não é mais a mesma. Então, atualizar isso rapidamente, isso a gente já está fazendo, né? E estabelecer prioridades e abrir os canais de comunicação e de conversa com aqueles stakeholders que vão nos ajudar e com parcerias. E quem são os nossos stakeholders? Eu acho que hoje a gente tem uma visão muito melhor de como vai ser o futuro também da mobilidade. A gente já evoluiu muito, né? A gestão anterior fez um trabalho muito bem feito nessa de pesquisa. As empresas também, as associadas, estão cada uma com o seu plano, cada uma com o seu business plan, mas já mais maduras do que estavam antes. Então, também isso vai contribuir para a agilidade nos pleitos, né? No debate, no diálogo com as esferas de poder e com as outras associações também que podem nos ajudar a reduzir e a chegar nos nossos objetivos, que é ter mais competitividade. O Márcio falou várias vezes isso no discurso dele e realmente é um foco hoje de ter competitividade para ter sustentabilidade. Né? E para a gente também falar de futuro. A gente no Brasil só fala de hoje, né? E não é no setor, não, no Brasil. A gente fala de hoje. E a gente tem que resolver o hoje para entrar profundamente nos temas do amanhã, para já construindo o amanhã hoje. Perfeito. E falando dessa pauta de sustentabilidade, como tem sido, né? Imagino, claro, é uma coisa que está no seu dia a dia de trabalho na GM há algum tempo. E na Anfávia, como tem sido coordenar tudo isso? Claro que a Anfávia já carrega essa preocupação, mas desse ponto de vista da sustentabilidade, de que forma você acha que vocês vão poder contribuir nessa gestão? Todas as associadas, elas já estão... O tema da sustentabilidade da produção já é um tema de todas as montadoras, né? Isso já há anos, isso das suas matrizes, né? Na própria GM tinha tratamento de efluentes em São Caetano desde 1940. Eu sabia, descobri numa das pesquisas que a gente fez, e as outras montadoras são iguais, né? Um processo bastante limpo, né? Com menor descarte possível na natureza, os produtos cada vez mais eficientes, a eficiência energética dos produtos vem aumentando ano a ano, há uma preocupação e não só uma preocupação, mas um empoderamento também do cliente que quer produtos mais sustentáveis, mais eficientes. Então, é um anseio social, um anseio da sociedade, do consumidor e, por consequência, das empresas e da associação, né, das associadas e da associação.
O que a gente pode vir a fazer é focar mais isso, como as empresas focaram, né? Um debate que a gente está tendo internamente e o que mais faz? Porque a gente tem inúmeras oportunidades, né? Se unir as associadas em vários projetos e iniciativas de forma a ganhar velocidade e ganhar envergadura, né? Cada montadora tem o seu instituto, cada montadora faz a sua associação. No pilar do E, né, do ambiental, gestão, eu acho que são todas empresas multinacionais muito grandes, já existe uma gestão muito forte, então o G é bastante presente já há muito tempo, e a associação ela contribui com isso, né, com alinhamento também de políticas de compliance. A gente tem políticas de compliance bastante fortes na associação, que a gente pode discutir, que a gente não pode, assuntos que são de interesse de business que a gente não fala, então isso também são coisas bastante importantes. Sai a legislação uma legislação nova, a gente aqui analisa, né, LGPD, por exemplo, analisamos, isso é muito bom, que existe um compartilhamento de expertise, de conhecimento, que também é interessante, né, do ponto de vista de gestão. Como é que a gente faz com que não seja só diretrizes da associação, mas que essas diretrizes institucionais da associação, ela também chegue no nível mais primário das organizações, das empresas, das associadas em si. E a questão social, né, o S, que entra muito a pauta da diversidade e inclusão. No basta só ser diversidade, você tem que ter inclusão. E como que a gente pode atuar mais no pilar social, né? Você tem a empregabilidade, ou a qualidade do emprego, as pessoas, né, os empregados, como que a gente contribui para as nossas comunidades, quais são os feitos que a gente está fazendo para as comunidades em onde estamos presentes, né? Uma montadora hoje, você gera para cada um emprego, você gera 10 empregos no mercado, né? Assim, dos seus indiretos. E qual o valor que isso tem para a sociedade? Como que a gente faz para melhorar? Como a gente faz para garantir que esses empregos sejam de qualidade? Como a gente faz para melhorar isso, até ampliar eventualmente esse número de empregos indiretos e o benefício que uma indústria causa onde ela está, naquela cidade? Você muda o perfil da cidade, você muda o IGP da cidade. Então, como é que a gente consegue continuar a impactar posicionalmente de uma forma ordenada, que é o papel da associação, para reportar esses números e para fazer com que a experiência positiva de uma também possa ser aprendida por outra, de uma forma a que todas tenham esse benefício, né? Que todas tenham esse nível de informação e possam contribuir de forma igual e positiva para o ambiente onde elas estão. Perfeito. Bom, a gente já está chegando no fim da nossa conversa, mas eu tenho uma última pergunta. Quando nós falamos de inovação, você rapidamente citou essa questão cultural, né? Quando a gente estava conversando sobre transformação do setor, inovação, você trouxe esse assunto que, no fundo, é essencial, né? O que permeia, o que impulsiona tudo isso. Então, eu gostaria de encerrar com a sua visão do que é importante nessa transformação cultural do setor, e aí olhando, como você bem disse agora falando de emprego, as montadoras têm um reflexo muito grande nessa cadeia de valor. Tanto para trás, pensando em fornecedor, para frente, pensando em concessionárias. Então, como ampliar tudo isso e qual o papel desse tema da diversidade, dessa preocupação, como propagar isso no meio desse momento de mudança? Bom, deixa eu ir por partes. Vamos Vamos devagar. Então, assim, o papel das montadoras na diversidade, essa última parte da pergunta. Sim. Acho que a gente tem muito o que fazer, né? A gente já vem evoluindo muito, mas tem muito o que fazer. Então, as montadoras hoje têm programas especiais, por exemplo, de trainee para negros, né? As montadoras têm vários programas para desenvolvimento de mulheres, não só a contratação, mas o desenvolvimento de mulheres para a liderança, para as áreas de manufatura e engenharia, que são áreas que é mais difícil achar. Nas faculdades não tem tantas mulheres, né? Da faculdade de engenharia você tem uma minoria de mulheres. Então isso reflete na manufatura, na engenharia e tudo mais. Na área de finanças está aumentando. Então, como que as montadoras podem fazer com que toda a parte de PCD, né? Isso já é tradicionalmente, as montadoras já têm tradicionalmente acho que é o pilar mais desenvolvido há anos já. E você tem adaptações na fábrica mesmo, que eu posso falar da GM, mas eu sei que em todas tem. Você tem adaptações para cadeirante, por exemplo, você tem adaptações para pessoas que não têm um membro, você tem adaptações para deficiente auditivo, deficiente visual, né? Hoje, você vai na fábrica, você tem líderes
supervisores, líderes que são deficientes auditivos. E eles comunicam, tem programinha, né, que o programa fala por eles, por exemplo, já temos treinamento de linguagem de sinais, né, isso é uma coisa incrível, se você pensar, pô, que legal, né, que legal que isso tem, como que a gente pode impactar? Primeiro, pegar o que a gente está aprendendo, que a gente já fez bastante, mas acho que tem que fazer muito mais, né, PCD, negros, indígenas, aí colocar todas as diferentes raças, a questão do LGBTQI, que a gente fala pouco, acho que tem que falar mais, né, e trazer, perguntar nas nossas fábricas, né? As pessoas se sentem confortáveis de se identificarem? Com certeza, né? Será que a gente está fazendo certo? A gente fazer um monte de ação e também não perguntar se está certo. Porque muitas vezes o de gênero é mais fácil, porque você vê, estou contratando mais mulheres, estou tendo mais mulheres na liderança, estou fazendo programas de trainee para negros, para indígenas, não só negros, mas para todas as diferentes raças, estou fazendo PCD, mas o LGBTQI pode ser que não seja tão visível assim. Né? A gente só vai saber quando as pessoas começarem a falar e a gente perguntar para elas, você se sente confortável aí? E de acordo com, ouvindo as pessoas, as minorias, até as maiorias minorizadas, né? O que a gente precisa fazer mais? A gente desenvolvendo e passando isso, o mesmo ensinamento que a gente tem, o aprendizado que a gente tem, o que deu certo, o que não deu certo, passar para os nossos fornecedores. A gente já tem comitês nas empresas com fornecedores de ECG, com os concessionários, com as comunidades onde nós estamos, para mostrar isso deu certo, isso funciona. E outra, não é um papel social, porque muitas vezes as pessoas, como foi, a empresa tá boazinha, nossa, como vai, ficou boazinha, agora é que legal. Não tem nada de boazinha. Ninguém é boazinha. O que a gente está fazendo é bom para a empresa, é bom para a associação. O mercado, ele é diverso. Eu não vendo veículo só para um tipo de gente, só para um tipo de cor de pele, não, eu vendo para todo mundo, né? Quanto mais, melhor. Então, exato. Como que eu atendo um mercado tão diverso se eu não escuto esse mercado e se eu não tenho gente dentro da empresa, dentro da associação, por exemplo, com essa visão diferente? Eu posso estar hoje, eu tenho 3 filhos, né? Então hoje, sou uma mulher, trabalho, tenho 3 filhos, eu tenho algumas necessidades. Mas pode ter uma mulher mais velha, uma adolescente, uma mulher negra, um indígena que mora lá no Amazonas, aí uma pessoa que vai trabalhar com o carro, uma pessoa do agrobusiness, tem necessidades completamente diferentes das minhas. Quando eu venho aqui, eu dou a minha opinião, é com base na minha experiência. A Marina, que tem um monte de falha, que tem um monte de experiência em algumas coisas, um monte de coisa que não tem experiência, que nunca viu, que não sabe as dificuldades, né, nível social, não é? E eu posso dar uma opinião que ela, nossa, que sem noção, não. E numa reunião onde você tem pessoas diferentes, eu dou uma opinião, eu falo, não, mas você está falando disso porque você mora em São Paulo, sim, classe social tal, branca, você de certa forma privilegiada, certo? Não, mas olha, eu sou aqui do Nordeste, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu sou de uma classe social diferente, sou mais velho, eu sou mais novo, sou homem, sou homossexual, sou o que for, diferente de você. Então eu tenho outra necessidade, eu quero outra coisa do seu produto. Então, na verdade, é um ganho enorme para a empresa, para a associação e para a sociedade. Então, quem souber trabalhar melhor com a diversidade e a inclusão, porque não adianta só ter um monte de gente diferente no seu board, um monte de gente diferente na sua empresa, na liderança, um monte de gente diferente na associação, sem ouvi-los e sem ouvir a ideia e implementar a ideia. Né? Quer dizer, né? Chamar para a festa, convidar para dançar, deixar escolher a música e participar do comitê de organização da festa. Né? São os 4 pilares da diversidade e inclusão. Sim, não processo completo. Não basta só convidar para vir para a festa. Né? Isso é a porta de entrada. E quem conseguir trabalhar e melhorar essa visão vai ter, de fato, uma visão 360 do como é o mercado. E vai poder aproveitar isso para o negócio. Então, é uma estratégia de diversidade e inclusão, uma estratégia de mercado, uma estratégia de negócio, que a gente tem que aprender a lidar e identificar o que mais a gente tem para fazer, porque tem muita coisa para fazer. E quando, como, e o que está dando certo fazer mais, o que não deu certo fazer menos. Muito bem. Perfeito. Acho que essa dica tá fácil de anotar para todo mundo. Muito bom, Marina. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada. A mim foi o meu, eu adorei. Maravilha. Quem está nos ouvindo, pessoal, acompanhem aí sempre siga a gente no seu agregador de podcasts para ver todas as novidades e ficamos por aqui. Até o próximo.